Beleza, galera? Professor Cledilson. E hoje eu queria homenagear a minha escola, Unidade Escolar Dilson Fernandes, e dizer que estou morrendo de saudade de todos. Mandar um abraço em especial aos funcionários e também aos alunos do sexto e do sétimo ano. Beleza? Então, galera, vamos começar a nossa aula de hoje. Detalhe que vocês escolheram um tema bem bacana. O tema da aula de hoje é o Flamengo, time de futebol do coração de muita gente, não é? Inclusive do meu. Grandezas e medidas, probabilidade estatística. Tá? Vamos aprender hoje a calcular o perímetro de um quadrado e interpretar tabelas e gráficos. E nada melhor para interpretar essas tabelas e gráficos do que construí-las. Tá? Vamos aprender a construir uma tabela e também um gráfico hoje. Vem comigo e com esse jogador em especial aí, que ele vai conduzir a nossa aula inteira. Vamos lá. Olá, eu sou o Clédigo. Que tal vocês conhecerem um pouco da minha rotina nos treinamentos? Então, vamos junto com o Clédigo e ver o que é que acontece no final dessa história? Vamos lá. Bem, tem que treinar marcação e toque de bola no menor espaço possível. E para isso, precisamos saber um pouco sobre perímetro. Se liga só, vocês lembram o que é um perímetro? O Clédigo vai ensinar para vocês, tá? Perímetro é a medida do comprimento do contorno, ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então, isso aqui todo mundo já sabia, tem certeza. Agora a gente vai aprender com mais efetividade, utilizando um exemplo que o Clédigo vai passar para vocês. Olha só, meu treinador Josemar Jesus pediu para eu medir o perímetro do campo em que treinamos. Observe como foi. Um campo de futebol tem formato retangular, de 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, vocês vão dar 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determinem quantos metros vocês correm ao dar uma volta completa no campo. E para dar 5 voltas ao redor do campo? Muito bem, nós temos aí duas perguntas que uma depende da outra. E o detalhe, pessoal, é que nós temos esse técnico aqui, ó, o professor Josemar Jesus, né? Que ele é o técnico do Clédigo, beleza? Vamos interpretar a questão. Vamos interpretar o que ele realmente quer. O que esse Josemar Jesus está querendo quando ele fala de perímetro, tá? Primeiramente, nós vamos colocar as dimensões desse campo, tá? Como foi dado na questão, são 100 metros de largura. Então, aqui, ó, 100 metros de largura por 70 metros de comprimento, ok? Como nós vimos, o Clédigo, ainda há pouco, disse que o perímetro de uma figura é você somar as medidas do contorno dessa figura, ok? Então, sendo assim, nós já sabemos que uma volta completa vai representar o perímetro desse campo de futebol, ok? Bem, mas essa volta completa, nós vamos ter 100 metros de largura, mais 70 metros de comprimento, mais 100 de novo aqui, ó, 100 metros de largura, mais 70 de comprimento, que foi colocado aqui. Somamos tudo, 100 mais 70, 170, mais 100, 270, mais 70, 340 metros. Então, temos que o perímetro representa uma volta completa, que é 340 metros. Beleza? Muito bem. Já respondemos, então, a primeira pergunta. E ele pergunta, ainda dá? E para dar 5 voltas ao redor do campo? Ora, se uma volta completa representa 340 metros, então 5 voltas completas representa o quê? 5 que multiplica 340. Efetuando essa multiplicação, temos 1.700 metros. Ok? Vamos recapitular a questão. O técnico Josemar Jesus pede para o Clédigo encontrar o perímetro desse campo de futebol, que tem dimensões 100 metros de largura e 70 metros de comprimento.
Entendemos, então, que o perímetro dessa figura é uma volta completa, né? Para calcular essa volta completa, nós somamos as medidas do contorno. Somamos tudo, encontramos que o perímetro é 340. Ele quer também o valor, a distância que foi percorrida com 5 voltas. Então, se com uma volta foi 340, 5 voltas multiplicando 1.700 metros. Ok? Então, já aprendemos o que é um perímetro e de que forma a gente usa. Então, vamos adiante. Ok, entendi. Mas se a figura plana for um quadrado, porque ali era forma retangular, como calcular o perímetro? Explica aí, tio Cledilson. Olha só, o Cledigol pediu uma ajuda ao professor Cledilson. Então, vamos ver o que o professor falou. Bem, o quadrado é um polígono que possui os 4 lados com a mesma medida. Observe o exemplo a seguir. Então, nós temos aqui no exemplo o quadrado de lado 2 centímetros. Significa dizer que os 4 lados, cada um mede 2 centímetros, ok? Para determinar o perímetro, vamos fazer o quê? Somar o contorno, ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2, ok? Então, o perímetro, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Simples assim. Muito bem. Nós vimos também que uma soma de parcelas iguais pode ser transformada em um produto. Sendo assim, o 2 aparece 4 vezes, portanto, o perímetro é 4 vezes 2. Ou seja, 4 vezes 2, 8 centímetros. Então, daqui, gente, nós aprendemos a calcular efetivamente o perímetro de um quadrado. Toda vez que falar em quadrado, o perímetro sempre vai ser 4, que multiplica o valor de um dos lados. Beleza? Muito bem. Agora vamos entender a proporcionalidade entre lado e perímetro de um quadrado. Observe a tabelinha. Vamos observar o que tem nessa tabelinha. Antes disso, nós temos um quadrado de lado x. Ou seja, nós vamos substituir valores para esse x, para a gente completar essa tabela, tá? O que tem na tabela? Medida do lado x, não sabemos, nós vamos atribuir valores. O perímetro é 4x. Por que é 4x? Lembrando, 4 porque o quadrado tem 4 lados com a mesma medida. Então, o perímetro é 4 vezes o valor de um dos lados. E vamos fazer também a razão, ou seja, a divisão entre o perímetro e a medida do lado. Se esse x medir 1 centímetro, ou seja, se o lado desse quadrado for 1 centímetro, qual é o valor desse perímetro? O perímetro vai ser 4 vezes esse 1, não é isso? Nós já aprendemos isso. 4 vezes 1, 4. Está aí o perímetro. Agora, para encontrar a razão entre o perímetro e a medida do lado, temos 4 dividido por 1, que vai ser igual a 4. Segura aí que nós vamos colocar mais alguns valores. Se esse x for 2, ou seja, se o lado do quadrado for 2 centímetros, quem é o perímetro? Já calculamos anteriormente. 4 vezes o valor do lado. 4 vezes 2, 8 centímetros. E a razão entre o perímetro e a medida do lado? 8 dividido por 2. 8 por 2, 4. Ok? Observe que já temos aqui dois valores iguais, né? 4 e 4 aqui na razão. Mais um exemplo. Quando o valor do lado for 3 centímetros, então teremos 4 vezes 3 centímetros, não é isso? Porque nós já aprendemos que quando se trata de quadrado, o perímetro é só multiplicar o lado por 4. 4 vezes 3, 12. E a razão, 12 sobre 3, que é 4. Muito bem, pessoal. Observe que a razão entre o perímetro e o lado é constante, é sempre o mesmo valor. Isso significa dizer, gente, que nós temos aqui uma proporcionalidade entre o quê? Entre o lado e o perímetro. Observamos também que essa proporcionalidade ela vai ser direta. Isso significa dizer o quê? Que observe que o lado, a medida do lado aumentou.
era 1, depois foi para 2 e depois foi para 3. Observe também que o perímetro, de acordo com o valor da medida do lado, ele também vai aumentando. Olha só, a medida do lado é 1 centímetro, o perímetro é 4. Quando a medida do lado foi 2 centímetros, o perímetro aumentou para 8. Quando a medida do lado foi para 3 centímetros, observe que o perímetro foi para 12. Então, de acordo com que se aumenta o valor do lado, aumenta-se também o valor do perímetro. Portanto, aí nós temos uma proporcionalidade direta entre as grandezas, medida e depois o perímetro. Beleza? Então, se liga aí, gente. Vamos lá. O que Clédigo está inventando para a gente? Vamos entender. Agora, vocês me ajudam a construir uma tabela e um gráfico de barras com as idades dos meus amigos jogadores do Flamengo. Olha só o que ele vai inventar. Ele quer construir, pessoal, uma tabela e um gráfico. Vamos ajudar o Clédigo a fazer essa tarefa aí? Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, nós vamos aqui entender primeiro, antes de construir essa tabela e esse gráfico, nós vamos entender o que é esse processo estatístico, que na realidade é o processo de pesquisa. Mas para a gente entender efetivamente, nós temos que passar por alguns passos. Vamos lá. Entender o que é a população. Olha só, nós estamos falando de futebol. Então, a população são todos os atletas de futebol do mundo inteiro. Ok? A amostra, ora, estamos falando de atletas de futebol do Flamengo. Então, pegamos a população geral, que são todos os atletas de futebol do mundo todo, e pegamos apenas uma amostra, que é uma parte da população. Essa parte da população são os atletas do Clube de Regatas Flamengo. Ok? O que vem a ser essa variável? Variável é uma característica, tá? O Clédigo falou ainda há pouco que quer calcular, quer construir uma tabela e um gráfico em função das idades. Então, a característica são essas idades. De quem? Dos jogadores do Flamengo que foram campeões da Libertadores de 2019. Ok? Galera, para a gente construir uma tabela e um gráfico, nós temos alguns passos que devemos seguir. Então, vamos junto com o tio Cledilson, que vocês vão entender. Primeiro são os dados coletados. Então, nós vamos fazer uma pesquisa, organizar os dados, todos eles escritos, ou em sequência ou não, tanto faz. Tá? Por quê? Porque depois vem o rol. O rol é a organização desses dados em ordem ou crescente ou decrescente, tanto faz. A elaboração de um título, toda a tabela e todo o gráfico precisa de um título. E o título da nossa tabela e do nosso gráfico será idade de 12 atletas campeões da Libertadores em 2019. Ok? Onde nós fizemos essa pesquisa, nós temos que colocar e chamar de fonte. Fonte é o lugar onde a gente fez a nossa pesquisa. Ok? Vamos construir a tabela e depois construir o gráfico de barras. Tudo muito simples, com muita calma, e o tio Cledilson vai ensinar vocês, junto com o Clédigo. Se liga aí. Olha só, o que são esses dados brutos? Nós pegamos a idade de 12 jogadores do Clube de Regatas Flamengo. Pegamos aqui, observe, está aqui o Diego Alves, que tem 34 anos. Temos o Rafinha, com 34 anos. Gabriel Barbosa, com 23 anos. O Rodrigo Caio, 26 anos. O Gerson, com 23 anos. Arrascaeta, 25 anos. Observe aqui o Gustavo Henrique, com 27 anos. O William Arão, 27 anos. O Bruno Henrique, 29 anos. O Felipe Luiz, 34 anos. Everton Ribeiro, 31 anos. E o Diego Ribas, com 35 anos. Então, esses dados aqui são chamados dados brutos, porque não tem nada organizado. Nós fizemos a pesquisa e organizamos esses dados aí. Tá? Colocamos os dados. Agora, nós vamos entender o que vem a ser o rol, que é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Então, já que nós pegamos os dados brutos, agora a gente vai organizar.
as idades, é claro. Nós estamos falando de idades de jogadores do Flamengo. Então, observe que eu coloquei aqui. Alguns jogadores, nós temos 2 jogadores com 23 anos, aí tem um com 25, 26, 2 com 27, 1 com 29, 1 com 31, 3 com 34 e 1 com 35. Então, coloquei aqui as idades dos 12 atletas organizados em ordem crescente. Isso a gente chama de rol. Tudo tranquilo? Então, vamos adiante. Vamos construir a tabela. Como eu disse a vocês, a tabela ela tem que ter um título e tem que ter uma fonte. Observe que se você tocar nesse site aqui, você vai ter todos esses dados que nós coletamos, ok? Então, aí é a fonte. Muito bem. Para construir a tabela, como nós estamos falando de idade e o número de atletas, ou seja, quantos atletas do Flamengo, campeões da Libertadores, têm 23 anos? Como nós só pegamos 12 atletas, então vou observar no rol 1, 2. Tem 2 atletas, então vou colocar o 2 aqui. Ok? Então, quantos atletas têm 25 anos? Aí você observa aqui no rol só tem 1. Então, eu vou colocar 1 lá. 26 anos? Também 1. 27 anos, temos quanto? 2. Então, eu vou colocar o 2. Quantos atletas têm 29 anos? 1. 31, também 1. 34, 3. E 35, 1. Então, o total de atletas, eu vou somar tudo isso. Então, vamos somar. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6 e 1, 7, 8. 8 mais 3, 11 e 1, 12. Então, no total, nós temos 12 atletas que confere com o rol que nós construímos ainda há pouco. Então, pessoal, nada melhor para se entender o que representa uma tabela do que construir. Então, aqui nós construímos uma tabela e essa tabela tem como título a idade de 12 atletas campeões da Libertadores de 2019. Ok? Simples como tudo no universo maravilhoso da matemática. Bem, o gráfico de barras. Olha só, o gráfico de barras, né? Nós temos aqui as barras verticais, por isso que chamamos de barras, tá? As idades de 12 atletas campeões da Libertadores, continuamos com o mesmo título e continuamos também com a mesma fonte, ok? Observe, pessoal, que nós temos aqui um eixo X, que são as idades, e o eixo Y, que são o número de atletas. Beleza? Observe que a barrinha ela vai subir de acordo com o valor da quantidade de atletas. Então, vocês observam, de acordo com a tabela anterior, quantos atletas tinham idade de 23 anos? 2, né? Então, a barrinha vai até no 2, ok? Quantos atletas têm 25 anos? 1. Então, a barrinha só vai até 1. Quantos atletas têm 26 anos? Também 1. Olha só, a barrinha vai só até 1. Quantos atletas têm 27 anos? 2. Tá certo? Quantos atletas têm 29 anos? 1. 31 também tem 1. 34 são 3 atletas. Então, a barrinha cresce até aqui, que são 3 atletas. Quantos atletas têm 35 anos? 1. Então, pessoal, você observa que para você interpretar um gráfico ou uma tabela é muito simples, não é verdade? Depois que a gente aprendeu a construir, agora ficou fácil. Bem, vamos ver se vocês realmente aprenderam? Então, vamos fazer alguns exercícios de fixação juntamente com... Eita, esse aqui vocês conhecem, né? Aqui é o Gabigol. Ele vai ajudar vocês, certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício. O gráfico a seguir representa o gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2006. Com base no gráfico, qual foi o gasto militar no início da guerra do Iraque? Então,
vocês vão observar o gráfico, vocês têm aí 2 minutinhos para resolver e logo após a gente vem com a resolução, beleza? É com vocês agora. É isso aí, galera. Ciente de que vocês conseguiram acertar a questão, nós vamos agora à resolução, tá? Então ele diz: o gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2006. Com base no gráfico, né, claro, qual foi o gasto militar no início da guerra do Iraque? Então vamos observar o gráfico. Primeiro detalhe, nós vamos para o título aqui, ó. O gasto militar dos estados supera o fim da Guerra Fria, né? Observe também que nós temos aqui uma fonte, olha só, Almanac Abril 2008, editora Abril. Tá bom? Outro detalhe, todos os valores desse gráfico estão em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares. Observe aqui, ó, a queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria. Foi quanto? Ó, 422,1. Não é? O quê? Bilhões de dólares. Estados Unidos entra na Guerra do Golfo. 354,3. Agora vamos mais para frente aqui, ó. Atentado de 11 de setembro. 304,1. E início da Guerra do Iraque. 417,4. Mas o que ele quer? Qual foi o gasto no início da Guerra do Iraque? Então, simples demais. 417,4 bilhões de dólares. Simples assim, como tudo na matemática. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Temos o exemplo 2. A tabela abaixo representa a produção de uma montadora de carros esportivos durante 6 meses. Então está aqui, ó, produção de carros esportivos, meses, né? Mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A produção, você observa, a maior queda da produção da montadora de carros esportivos foi entre os meses de novembro e dezembro. Será? E se foi, de quanto? Então, vocês têm aí 2 minutinhos para resolver essa questão e logo após a gente vem com a resolução. É com vocês.
Muito bem, então vamos para a resolução. Olha só, a tabela abaixo representa a produção de uma montadora dos carros esportivos durante 6 meses. Vamos entender a tabela. Olha só, a produção de carros esportivos no mês de julho foram 60 carros, agosto 160, setembro 210, outubro 280, novembro 420 e dezembro 100. Você observa que de julho para agosto aumentou a produção de carros, não foi? Agora, de agosto para setembro também aumentou. De setembro para outubro aumentou também. De outubro para novembro também aumentou. Agora, de novembro para dezembro diminuiu. Aqui em novembro 420 foram produzidos e em dezembro apenas 100. Então, qual é a pergunta? A maior queda da produção da montadora de carros esportivos foi entre os meses de novembro e dezembro? Você observa que sim. Por quê? Porque em novembro a produção foi 420 e em dezembro 100. Então, diminuiu muito. Diminuiu de quanto? Claro, olha só. Se era 420 menos 100, 320. Ok? Então, certo de que vocês conseguiram acertar essa questão, vamos para a próxima. Vem comigo aqui, ó. Terceira questão. O gráfico abaixo representa os valores estimados para os anos de 2018 e 2022 para o Produto Interno Bruto, PIB, das 3 maiores economias mundiais e do Brasil. Então, você observa o gráfico PIB das 3 maiores economias do mundo e do Brasil. Valores estimados. Então, ó, 2022 é de roxo e de azul 2018. Brasil, Japão, China e Estados Unidos. Ok? Observe aqui, ó, trilhões de dólares. Então, qual era o PIB do Brasil estimado para 2018? Então, vocês vão observar o gráfico, vocês têm 2 minutinhos e logo após a gente vem com a resolução. Agora é com vocês.
É isso aí, pessoal. Agora vamos à resolução. Se liga numa coisa. Olha só. O gráfico abaixo representa os valores estimados para os anos de 2018 e 2022 para o Produto Interno Bruto das três maiores economias mundiais e do Brasil. Você observa que esse gráfico é um pouco diferente do que a gente já viu. Esse aqui é chamado um gráfico de barras múltiplas, ou seja, nós temos duas barras. E as barras aqui são horizontais, também sem problema. Tá? Vamos interpretar a questão, mas primeiro entender o que ele quer. Qual era o PIB do Brasil estimado em 2018? Você vai olhar para o gráfico e vai procurar pelo Brasil. Está aqui o Brasil, certo? Observe que uma das barras representa a barra roxinha, representa o ano de 2022. E a barra azul representa o ano de 2018. Como ele quer saber a estimativa para 2018 no Brasil, então você vai olhar para quem? Claro, para essa barrinha azul. Olha só, na barrinha azul tem 2,24. Mas observe que no gráfico todos os valores são representados em trilhões de dólares. Portanto, pessoal, qual era o PIB do Brasil estimado para 2018? 2,24 trilhões de dólares. Muito simples, não é verdade? Agora, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado também essa questão, ok? E vamos finalizar nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, que você pode me encontrar no meu Instagram, Cledilson, _Moraes, _Bezerra, ou no meu canal no YouTube, que tem algumas cledicas para vocês, ou então também no meu Facebook. Lembrando que vocês têm que me dizer qual o tema da nossa próxima aula, para que a gente construa uma aula bem interessante como é que foi hoje, tá? Fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima aula, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, no mesmo canal, viu? Fui!